nós vamos falar sobre a Lei 10.639, assinada então pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, alterando a LDB, que foi as Leis Diretrizes Básicas da Educação, Lei de 9.394/96, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira em todas as escolas do país, tanto públicas quanto particulares. Mas ainda hoje, enfrenta-se problemas para implementar efetivamente essa lei nas escolas do país, tanto particulares quanto públicas. E então, assim como eu, você também está se perguntando qual a importância da Lei 10.639. A importância da Lei 10.639 visa resgatar os valores culturais africanos que contribuíram e contribuem para a nossa formação social. O objetivo é entender e respeitar a diversidade étnico-racial, evitando preconceitos ou inferiorização de um povo ou uma cultura. E também é muito importante entendermos o quê? As nossas origens e a nossa identidade cultural. A existência da escravidão no Brasil durante quase 400 anos, além de ter constituído a base da economia material brasileira, influenciou também sua formação cultural. A influência africana no processo de formação da cultura afro-brasileira começou a ser delineada a partir do tráfico negreiro, quando milhões de africanos deixaram forçadamente o continente africano e despontaram no Brasil para exercer o trabalho compulsório. O escravo africano era um elemento de suma importância no campo econômico do período colonial, sendo considerado as mãos e os pés dos senhores de engenho, porque sem eles no Brasil não era possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. Contudo, a contribuição africana no período colonial foi muito além do campo econômico, uma vez que os escravos souberam reviver suas culturas de origem e recriarem novas práticas culturais através do contato com outras culturas. O fato de as escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e casas grandes do campo e da cidade, permitiu a difusão da influência africana na alimentação. São exemplos culinários da influência africana o vatapá, acarajé, pamonha, caruru, quiabo e chuchu. Temperos também foram trazidos da África, como pimentas, o leite de coco e o azeite de dendê. No aspecto religioso, os africanos buscaram sempre manter suas tradições de acordo com os locais de onde haviam saído do continente africano. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou diversos grupos de africanos a misturarem as religiões do continente com o cristianismo europeu, processo conhecido como sincretismo religioso. São exemplos de participação religiosa africana o candomblé, a umbanda, a quimbanda e o catimbó. Religiosas africanas, ligadas às forças da natureza ou a fatos do dia a dia, foram aproximadas a personagens do catolicismo. Por exemplo, Iemanjá, que para alguns grupos étnicos africanos é a deusa das águas, no Brasil foi representada por Nossa Senhora. Xangô, o senhor dos raios e tempestades, foi representado por São Jerônimo. O samba, afoxé, maracatu, congada, lundu e a capoeira são exemplos da influência africana na música brasileira que permanece até os dias atuais. A música popular urbana no Brasil imperial teve nos escravos que trabalhavam como barbeiros em Salvador e Rio de Janeiro uma de suas mais ricas expressões. Instrumentos como o tambor, atabaque, cuíca, alguns tipos de flauta, marimba e berimbau também são heranças africanas que constituem parte da cultura brasileira. Cantos, como o jongo, ou danças, como a umbigada, são também elementos culturais provenientes dos africanos. Historiadores como João José Reis chegam a afirmar que essa cultura da diáspora negra, essa cultura dos africanos saídos do continente, caracterizada pelo otimismo, pela coragem, musicalidade, ousadia estética e política, foi incomparável no contexto da chamada civilização ocidental. Como não foi fácil a vida em terras americanas, precisando lutar para sobreviver, a criação cultural com a expressão de liberdade que a cultura negra possui foi um lutar dobrado para imprimir na cultura brasileira sua influência.
avaliação, para que os seus conteúdos venham estar de acordo com os previstos na lei, para que haja então a implementação de políticas públicas para que haja uma educação antirracista. A desconstrução de ideologias raciais é a necessidade de implementar conteúdos que promovam uma educação étnico-racial nas instituições de ensino superior, para que haja uma desconstrução dessas ideologias raciais muito estereotipadas. Então, nós vamos falar também da resistência à mudança. Durante muito tempo, os currículos escolares brasileiros vêm sido baseados em uma visão de mundo eurocêntrica. Implementar a Lei 10.639 significa construir novos diferenciais e paradigmas de compreensão e interpretação da diversidade racial brasileira. Sendo assim, a lei exige que os docentes venham assumir uma nova postura crítica em relação à atuação pedagógica, ou seja, que eles venham adquirir novos aprendizados e reaprendizados em relação ao conteúdo que deve ser passado aos alunos. Como qualquer mudança que implique em transformações sociais, a aplicação dessa lei interfere em zonas de conforto, ou seja, a partir daí o professor deve buscar novos aprendizados e reaprendizados e não apenas repassar conteúdos prontos e estereotipados. Um ano após a sanção da Lei 10.639, movimentos negros, setores governamentais e entidades da área de educação se organizaram para pesquisar e acompanhar a incorporação da diversidade étnico-racial nas práticas escolares. Aconteceram pesquisas, visitas às escolas, entre outras coisas, e observaram que a implementação da Lei 10.639 estava fragmentada. Em 2008, aconteceu uma série de encontros chamados Diálogos Regionais sobre a implementação da Lei 10.639, coordenada pelo professor Walter Silvério.